Olá, amigas e amigos, sejam todos bem-vindos e agora neste vídeo nós vamos descrever os expurgos finais que ocorreram no período do primeiro ciclo da história da humanidade. Devo destacar que estamos descrevendo fatos ocorridos na pré-história da humanidade. Vocês lembram também que o autor desta teoria espiritual dividiu a história da humanidade em 3 ciclos e estamos focando os fatos ocorridos até agora nesse primeiro ciclo. Vejam na imagem o esquema já apresentado na parte 1 desta sequência de vídeos. Vocês estão vendo lá o primeiro ciclo, que compreende os reinos mineral, vegetal, animal e hominal. Temos lá os primatas, Homo erectus, Homo sapiens, até chegar no Homo sapiens sapiens. E vocês viram as 5 raças mães que já descrevemos no vídeo anterior, na evolução dessas raças até chegarmos na 5ª raça. Muito bem, e estamos falando dos expurgos divinos. Falamos da Lemúria, da Atlântida, do dilúvio universal neste vídeo, e aí vocês estão tendo o fechamento da descrição do primeiro ciclo. Depois nós vamos ter o segundo ciclo e o terceiro, que nós vamos citar ao final deste vídeo. Então vamos lá. Por ocasião do afundamento da Lemúria, muitos da terceira raça, principalmente os Hutas, morreram no cataclismo, lógico, e também muitos se salvaram e migraram por todas as regiões do planeta, como nós já descrevemos no último vídeo. A terceira raça-mãe, a partir dessa época, na pré-história, foi se aprimorando em todos os aspectos e deram lugar à 4ª raça-mãe, que se concentrou na região da Atlântida. Lá, essa 4ª raça desenvolveu-se de uma maneira excelente, muito significativa na história da humanidade, principalmente no aspecto intelectual. Os capelinos estavam encarnando em corpos biológicos mais aperfeiçoados e os espíritos tinham condições então mais favoráveis para a evolução da inteligência e desenvolveram amplos poderes psíquicos. Os Atlantes eram homens fortes, corajosos, de pele vermelha escura, principalmente os primitivos, ou amarela também. Eram dinâmicos, altivos e excessivamente orgulhosos. Desde que eles se estabeleceram como um povo constituído neste vasto continente da Atlântida, iniciaram a construção de um poderoso império, onde, sem demora, predominaram as rivalidades e as ambições mais desmedidas do poderio e de dominação. Vocês lembram que eles eram bem imperfeitos espiritualmente, por isso que eles estavam expurgados aqui neste planeta de provas e expiações. Eles eram também senhores de muitos segredos da metalurgia. As suas cidades eram ricas em ouro e alguns dos seus palácios tinham muito desse metal na sua montagem. Suas sub-raças espalharam-se por todas as regiões do planeta. Eu já também citei isto aí. Eles cultivavam a magia negra e utilizavam-se grandemente dos elementais e de outros seres do submundo. O apogeu da civilização atlante teve a duração de mais ou menos uns 70 mil anos e exerceu profunda influência na história e na religião de todos os povos pré-históricos que habitaram o Mediterrâneo e o Oriente Próximo. Entretanto, vocês lembram que esse povo subdividiu-se em sub-raças, como já falei, os Romahaus, os Turanianos, os Mongóis, Travlates, Toltecas, Semitas, os Acádios, e entraram em desentendimento social em decorrência do primitivismo espiritual repleto de aspectos de ambição, culto ao poder, à violência e outras imperfeições, e assim eles degeneraram e por fim levaram à destruição do continente como decorrência de um expurgo divino. Cada uma dessas sub-raças desenvolveram características muito interessantes,
como governos organizados, experiências sobre administração, bem como constituíram civilizações separadas e governos autônomos, formando assim os padrões e modelos das civilizações da pré-história. O transcurso milenário do tempo, na passagem desse tempo, assinalou extraordinários progressos no campo das atividades materiais. De forma semelhante ao que sucedera no Oriente, as sociedades desses povos tinham se deixado dominar pelos instintos inferiores e pela prática de atos condenáveis, de orgulho e de violência. Assim, eles degeneraram, comprometendo a evolução. Olha, lavrou entre eles terrível corrupção psíquica, que, como consequência, ocorreu um novo e tremendo cataclismo. Isto é, a Atlântida também submergiu, arrastando milhões de habitantes à morte. As regiões foram então separadas umas das outras e depois dispersas. Isto aconteceu lá cerca de 8 ou 9 mil anos atrás. Os arquivos da história humana não oferecem documentação esclarecedora e positiva desses acontecimentos, como também em relação à Lemúria. As pesquisas e estudos sobre esse tema se desenvolvem ainda nos dias atuais. O Codex Tolteca-Tira, que é o livro das migrações, menciona, entre outras, as migrações de 8 tribos que alcançaram as praias do Pacífico, vindas lá de uma terra situada a leste, chamada Aztlán. As lendas mexicanas falam de uma terrível catástrofe, de uma inundação tremenda que obrigou as tribos Nahua e Quinché a migrarem para o extremo sudoeste. Os índios Peles Vermelhas do Dakota, lá nos Estados Unidos, guardam uma lenda segundo a qual seus antepassados habitavam uma ilha no Oriente, formando uma só nação, e dali vieram por mar para a América. Na Venezuela, no Peru e em outros lugares encontram-se índios brancos de olhos azuis, cabelos castanhos, e os Warsan, tribo Arawak, afirmam que seus antepassados moravam em um paraíso terrestre lá no Oriente. O Oriente aí é a leste dos Estados Unidos. Bem, amigas e amigos, assim como aconteceu com a Lemúria, o afundamento da Atlântida trouxe para a geografia do globo novas e importantes modificações na distribuição das terras e das águas que nós vamos descrever agora. Primeiro, sobrelevou-se o território da futura América, que se rematou ao ocidente, no centro e no sul, com a Cordilheira dos Andes. Completou-se também o contorno desse continente na parte oriental. Permaneceram sobre as águas do oceano, que então se formou algumas partes altas, que hoje formam as ilhas do Cabo Verde, dos Açores, Canárias e outras. E na Europa também levantou-se a Cordilheira dos Alpes. Estavam havendo grandes transformações no orbe terrestre. Produziu-se também novo levantamento na África, completando-se esse continente com a secagem do Lago Tritônio, lembra que eu já citei esse lago? E consequente formação do deserto do Saara. E foi rompido também o Istmo de Gibraltar, formando-se então o atual estreito do mesmo nome e o Mar Mediterrâneo. Então, conforme aconteciam aqueles expurgos divinos, afundamento da Lemúria, afundamento da Atlântida, toda a estrutura da crosta terrestre estava também sofrendo alterações, havendo levantamentos de superfícies, afundamentos de outras, formação de lagos, de mares interiores, etc. Quanto aos habitantes sobreviventes desses cataclismos, parte deles se refugiou na América sobrelevada, vindo a formar os povos astecas, os maias, os incas, os Peles Vermelhas em geral nos Estados Unidos, toda a América do Norte, Central e do Sul, no caso os incas na América do Sul. Outra parte alcançou as costas norte-africanas,
vindo a trazer novo contingente de progresso aos povos ali existentes, principalmente aos egípcios. Lembro que já a terceira raça tinha ido também ao Egito. Agora, a quarta raça dos Atlantes também estavam vindo em direção ao Egito, por via mar. Porque, na verdade, a Atlântida estava praticamente próximo tanto da Europa, da África, como da América do Norte. Da América Central também. E uma última parte desses sobreviventes, finalmente, a de maior importância agora para a evolução espiritual do planeta, ganhou as costas do continente hiperbóreo, lá para cima, para leste, onde já existiam colônias da mesma raça, que para ali tinham imigrados anteriormente, e eu já falei isso em outro vídeo. Assim, com estes acontecimentos terríveis e dolorosos, extinguiu-se a quarta raça, e abriu-se campo às atividades daquela que a sucedeu, isto é, a quinta raça-mãe, que sobre todas as demais foi a mais importante e decisiva para a incipiente civilização do planeta daquela época. Eu preciso destacar que a passagem de uma raça-mãe para outra é sempre gradativa, ocorre por milhares de anos, não é da noite para o dia. Então, amigas e amigos, já relatamos os dois cataclismos anteriores, o da Lemúria no outro vídeo e o da Atlântida agora, e os acontecimentos que se lhe seguiram até o estabelecimento dos Árias, lembro dos arianos, dos indo-arianos, na região da Índia, no Oriente Médio. Agora, resta-nos descrever o dilúvio asiático, que é aquele a que a Gênesis se refere, e que foi o último ato do grande expurgo saneador da Terra. Nós tivemos, então, três principais, que já estamos descrevendo agora o terceiro. Já falamos do dilúvio no outro vídeo, lá na religião do judaísmo, na religião dos hebreus, em outro vídeo. Naquelas épocas imemoriais que estamos descrevendo, na pré-história. Eis como Moisés relata o pavoroso evento na Gênesis. E esteve o dilúvio 40 dias sobre a terra, e todos os altos montes que haviam debaixo de todo o céu foram cobertos. E expirou toda a carne que se movia sobre a terra, e tudo que tinha fôlego de espírito de vida sobre a terra, tudo que havia no seco, na terra, morreu. E ficou somente Noé e os que estavam com ele na arca, como sobreviventes. Esse evento nós já descrevemos no vídeo sobre a religião dos hebreus, isto é, o judaísmo, e vocês poderão acessar isso facilmente nos vídeos passados. Vocês poderão acessar também os diversos relatos que são apresentados nas diversas tradições religiosas ou escritos dos povos antigos, como os sumérios, os hindus, os egípcios, os chineses, os persas. Nós já falamos também sobre isso nos vídeos sobre as religiões. Agora, independentemente desses escritos de Moisés, eu acredito que vale a pena destacar os escritos esotéricos hindus, que descrevem o pensamento de Brahman acerca do cataclismo do dilúvio. Brahma, vocês lembram, é o criador de tudo que existe. Então, o dia de Brahman não estava ainda terminado na sua criação, quando se levantou a cólera do varão celeste de Brahman, dizendo: por que, transformando minha substância, criei o éter, transformando o éter, criei o ar, transformando a luz, criei a água, e transformando a água, criei a matéria? Por que projetei na matéria o germe universal do qual saíram todas as criaturas animadas, os seres vivos, né? E eis que os animais se devoram entre si, que o homem luta contra o seu irmão, desconhece minha presença e outra coisa não faz que destruir minha obra, que por toda parte o mal triunfa do bem. Sem atender à eclosão das idades, estenderei a noite sobre o universo e reentrarei no meu repouso. Farei reentrarem as criaturas na matéria, a matéria na água, a água na luz, a luz no ar, o ar no éter e este na minha própria substância. Então é a destruição de tudo que ele criou. A água, da qual saíram as criaturas animadas,
destruirá as criaturas animadas. Vishnu, lembra do Vishnu? Ouvindo essas palavras, dirigiu-se a Brahman e pediu-lhe que lhe permitisse a ele mesmo intervir para que os homens não fossem todos destruídos e pudessem se tornar melhores futuramente. Obtida a concessão, Vishnu ordena ao santo varão Vaiswasvita que construa um grande navio, entre nele com sua família e outros espécimes de seres vivos, para que assim possa ser preservada na terra a semente da vida. Assim que isso foi feito, desabou a chuva, os mares transbordaram e a terra inteira desapareceu sobre as águas. Assim nós podemos verificar que todos os povos do Oriente conheciam o fato e se referiam ao dilúvio ocorrido nesta vasta região que vai das bordas do Mediterrâneo da Ásia Menor ao centro-norte do continente asiático. Na verdade, a ciência tem a hipótese de que o dilúvio aconteceu no Oriente Médio, naquele espaço das bordas do Mediterrâneo, da Ásia Menor, ao norte do continente asiático, e não do planeta todo, como é colocado simbolicamente na Gênesis. Em alguns desses relatos, as semelhanças são flagrantes entre as diversas tradições e dão a entender que ou o conhecimento veio de uma mesma fonte formativa, ou realmente ocorreu, atingindo toda essa região e deixando na consciência coletiva dos diferentes povos que a habitavam a recordação histórica, para logo ser transformada numa tradição religiosa. É simples. Bem, amigas e amigos, então já descrevemos o dilúvio universal na segunda parte do vídeo sobre o judaísmo. Lá vocês terão mais detalhes do fato. E agora destaco o que o Senhor disse a Noé após o expurgo divino do dilúvio universal. O Senhor disse em seu coração, é um outro relato agora na Gênesis, né? Não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice. E olha que continua ainda, hein? Nem tornarei mais a ferir todo ser vivente, como acabo de fazer. Enquanto a terra durar, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Deus abençoou a Noé e a seus filhos, e ainda disse-lhes: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. Eis que eu estabeleço o meu pacto convosco e com a vossa descendência depois de vós, e com todo ser vivente que convosco está. Sim, estabeleço o meu pacto convosco, não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio, e não haverá mais dilúvio para destruir a terra. Pronto, minhas amigas e meus amigos. Neste momento da história, estamos encerrando o primeiro ciclo da evolução da humanidade. Vocês lembram que eu descrevi isso logo no início deste vídeo. No segundo ciclo, temos a formação de novas e mais adiantadas sociedades humanas e suas tradições religiosas. Inicia-se então nesse ciclo a fase da Idade Antiga na história da humanidade. Nós já descrevemos as religiões dos povos da Idade Antiga. Agora, no terceiro ciclo, temos o sacrifício de Jesus Cristo. E esse ciclo se desenvolve até nossos dias, devendo encerrar-se com o advento do terceiro milênio, em pleno aquário, quando a humanidade poderá sofrer, segundo profecias, novos expurgos divinos. Após essas impressionantes depurações, os remanescentes humanos agrupados, cruzados e selecionados aqui e ali por vários processos, e em cujas veias já corria dominadoramente o sangue espiritual dos exilados da capela, passaram a formar 4 povos principais: os árias na Europa, os hindus na Ásia, os egípcios na África e os israelitas na Palestina. Vocês lembram que nós
já descrevemos as religiões desses povos em vídeos passados. Os Aryas, após a invasão da Índia, para onde se deslocaram sob a chefia de Rama, aí se estabeleceram, expulsando os habitantes primitivos descendentes dos Hutas, lembra da terceira raça, da origem lá da Lemúria, e organizando uma poderosa civilização espiritual que em seguida se espalhou por todo o mundo. Dos indo-arianos descendem todos os povos de raça branca, que um pouco mais tarde conquistaram e dominaram a Europa até o Mediterrâneo. Então, os hindus se formaram de cruzamentos sucessivos entre os primitivos habitantes da região, que fecundamente proliferaram após as arremetidas dos Aryas para o ocidente e para o sul, e dos quais herdaram conhecimentos espirituais avançados e outros elementos civilizadores. Os egípcios, os da primeira civilização, detentores da mais dinâmica sabedoria, povo que, como diz Emmanuel, lembro de Emmanuel, dizia: após deixar o testemunho de sua existência gravada nos monumentos imperecíveis das pirâmides, regressou ao paraíso da Capela. E finalmente os israelitas, povo tenaz, orgulhoso, fanático e inamovível nas suas crenças, povo heróico no sofrimento e na fidelidade religiosa. Vimos a história do povo hebreu nos vídeos sobre a religião judaica nas partes 1 e 2. E falamos da história do povo judeu, que é um exemplo de tenacidade, de fé, na crença, um povo heróico, heróico também no sofrimento, né? Vocês viram todo o sofrimento que o povo hebreu teve depois dos anos 70 depois de Cristo. Bem, amigas e amigos, nós já vimos 5 vídeos como este sobre os expurgos divinos e destacamos 2 teorias. Uma dos antigos astronautas, apoiada em estudos de artefatos arqueológicos, monumentos da antiguidade, pictogramas pré-históricos, mitos, e uma outra teoria espiritualista apoiada em escritos e comunicações espirituais. As 2 teorias não são consideradas pela ciência tradicional. Portanto, se nós quisermos estudar a história da humanidade na fase da pré-história, e que esteja embasada em estudos arqueológicos, estudos científicos, então nós ficaremos sem o conhecimento real dos fatos, uma vez que não temos os registros e documentos científicos pertinentes. A ciência procura o estudo, mas é muito difícil esta constatação. A teoria dos astronautas antigos é uma hipótese pseudocientífica que descreve a crença de que seres ou criaturas extraterrestres visitaram a Terra milênios atrás, na pré-história, e as civilizações do passado, de alguma forma, teriam interagido com tal contato. O que eu estou falando neste momento não tem nada a ver com os exilados da Capela. Trata-se de uma reflexão. Inúmeros autores afirmam que os extraterrestres aportaram neste orbe terrestre em busca de materiais essenciais, importantes para eles. E como seres dotados de tecnologias avançadas, que ainda nós desconhecemos, foram considerados como deuses pelos seres humanos da época. Na verdade, os humanos foram utilizados como massa de manobra aos interesses dos extraterrestres. Isto é, mão de obra escrava. Há relatos de que esses extraterrestres se relacionaram sexualmente com as filhas dos homens, promovendo uma mudança genética nos humanos ou hominídeos naqueles tempos da pré-história. Uma teoria relacionada, inclusive, defende que esses seres contribuíram muito para o incremento do conhecimento e, de uma certa forma, trabalharam a evolução genética, cultural, social e religiosa daqueles humanos até a época do Homo sapiens sapiens, na Idade Antiga, nessas alturas da história da humanidade. Os astronautas antigos, eles teriam atuado como se fosse uma cultura-mãe para a humanidade terrestre.
É uma teoria até razoável, que a gente poderia até aceitar, né? Fica a cargo de vocês. Depois disto, esses seres extraterrestres que foram cultuados como deuses, eles resolveram se afastar do planeta, isto é, aqui da Terra, e voltando para onde? Para as estrelas. Inclusive, em muitos relatos das religiões tradicionais da Idade Antiga é falado isso. A literatura pertinente ao tema é extensa e muito interessante. Destacamos que esses deuses, deuses entre aspas, voltando para as estrelas, ficaram cultuados na esperança dos humanos de que um dia eles voltariam para cá. Estamos esperando até hoje. Vejo que essa teoria pode colocar por terra toda a tradição religiosa dos povos antigos e que poderiam influenciar as nossas crenças atuais. Bem, trata-se de uma hipótese. Estude os diversos autores, as tradições religiosas, publicações, analisem. É só assim que a gente pode evoluir intelectualmente e espiritualmente. E tirem as suas próprias conclusões, com certeza. Então vamos continuar nossa reflexão. Vimos também a teoria dos exilados da capela. Outra teoria sem base científica, mas muito interessante, pois trata-se de algo embasado em teorias espiritualistas. No caso, está baseado em relatos religiosos e especialmente em fenômenos descritos na doutrina espírita. Nós vimos algumas descrições de Emmanuel, mentor espiritual de Chico Xavier, lembram? Entretanto, considerando os princípios base da doutrina espírita, que advoga a vida imortal dos espíritos, a encarnação dos espíritos na matéria, a fim de trabalhar a evolução intelectual e espiritual, e também o processo da reencarnação nas várias moradas do reino de Deus. Tudo isso vai favorecer a aceitação da teoria de Edgar Armand. De qualquer forma, amigas e amigos, temos as duas teorias aí. Fiquem à vontade, na crendice ou não. São teorias que estudam a pré-história da humanidade. Se a teoria espiritualista for verdadeira, então nós todos nós somos descendentes dos capelinos, no aspecto físico, genético e espiritual. Podemos ser até alguns capelinos ainda aqui presos nesse planeta de provas e expiações. Nós estamos guardando ainda em nosso DNA ou em nossas consciências as imperfeições espirituais inerentes àquele povo expurgado lá da constelação do Cocheiro. E, portanto, ainda não aprendemos a corrigir os desvios da conduta moral. E eu acho que isso que nós estamos falando é importante para a gente entender o nível espiritual que caracteriza ainda todos nós aqui da humanidade atual. Nós somos muito imperfeitos, com todo aquele DNA do nosso corpo físico e espiritual lá dos capelinos, imperfeitos, mas estamos melhores do que eles, com certeza. Bom, nós podemos deduzir dos vídeos apresentados e relacionados às religiões dos povos da Idade Antiga e dos expurgos que o Deus de todos nós aplicou à humanidade, que o Senhor deseja simplesmente que a humanidade evolua em quê? Em inteligência e moral. Isto é, pratique a fraternidade universal. É só isso. Deus só quer isso. Desde lá na pré-história até os dias de hoje, a gente só ouve isso, só ouve esta mensagem de Deus, que é desenvolver a inteligência e, a partir daí, desenvolver a moral e praticar a fraternidade universal. É simples. A religião é isso, o resto é conversa. Montagem dos homens para o poder, para ganhar recursos materiais e tudo mais. É como Jesus já dizia, ele já colocava dois mandamentos fundamentais: amar a Deus sobre todas as coisas, a fonte criadora, e amar ao próximo como a si mesmo. Isto é, praticando a fraternidade universal. É só isto, não precisa mais nada, o resto é conversa mole. Se a gente seguir isto, muda a nossa vida. Entretanto, a humanidade ou as pessoas não compreendem essa mensagem simples
em função das imperfeições espirituais que lhes caracterizam e que estão presentes desde aqueles tempos da vinda dos capelinos. Não aprendemos ainda, é uma loucura isso. Os capelinos continuaram na prática do egoísmo, da arrogância, da busca do poder e cobiça material, da corrupção, do espírito sanguinário e tantas outras qualidades nocivas, o domínio das massas, dos povos. É uma loucura. E olha só, muito provavelmente nós somos descendentes dessa turminha brava. Nós podemos observar como a humanidade atual se comporta utilizando os meios de comunicação de excelência que temos. Hoje em dia nós podemos ter uma visão imediata, em tempo real, do que acontece em todo o planeta. É terrível e desastroso, observem. Aliás, vocês lembram o que Deus falou após o dilúvio? Eu vou repetir. Ele disse a Noé: sim, estabeleço o meu pacto convosco. Não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio, isto é, um expurgo violento. E não haverá mais dilúvio para destruir a terra. Não produzirei mais cataclismos desse tipo na terra. Também tem uma outra coisa. Deus está esperando que caia a ficha em nossa inteligência. Deus instituiu uma outra lei, a lei do livre-arbítrio. Nem ele invade, ele nos dá liberdade. Nós podemos praticar o bem ou o mal com livre escolha, com certeza. Entretanto, há uma outra lei, que também ele mantém essa lei e nós é que vamos curti-la. É a lei de ação e reação, ou a lei do karma, de uma outra tradição religiosa. E segundo Jesus já falava isso, nós teremos que pagar a conta até ao último centil, lembra dessa frase? Se não corrigirmos as nossas imperfeições, trabalhando a nossa evolução espiritual e intelectual. A vida feliz, para nós, vai depender da evolução espiritual e intelectual de cada criatura. Vocês estão percebendo a montagem divina para que a humanidade caminhe na evolução intelectual e espiritual. Nós temos o livre-arbítrio, mas temos a lei de ação e reação. Não há inferno, não há céu, não há purgatório, não há nada disto. A gente vai reencarnando, vai sofrendo ou vai tendo uma vida feliz, dependendo de como nós trabalharmos a nossa evolução intelectual e espiritual, principalmente na prática da fraternidade universal. Nós devemos lembrar que a história da humanidade relata os morticínios, os saques, as guerras, desde os tempos da Idade Antiga, passando pela Idade Média. Na Idade Média, lembro das cruzadas, lembro da Inquisição, das fogueiras em praças públicas, das matanças, lembro dos descobrimentos dos continentes e ações dos conquistadores associados aos religiosos. Pois é, eles matavam, eles conquistavam, roubavam, pilhavam, saqueavam os povos conquistados sem piedade. Se vocês estudarem a história dos incas, dos astecas, todos esses conquistadores dizimaram todas essas culturas, roubaram tudo que podiam roubar de valor daqueles povos. Agora, de lá para cá houve alguma melhora, com certeza, né? Nós estamos evoluindo devagar e sempre. Ainda hoje, entretanto, nós continuamos numa situação parecida, vamos falar, um pouquinho melhor, né? Pois não se pratica o respeito ao próximo ainda, não se pratica o perdão, nós não sabemos perdoar ainda, não praticamos a fraternidade universal, a maioria das pessoas. Temos guerras crônicas, algumas apoiadas em dogmas religiosos ainda, outras apoiadas em interesses materiais, ideológicos. Pois é, os expurgos ficarão sempre presentes em potencial, enquanto a humanidade não se corrigir e cumprir com os objetivos divinos da prática do amor incondicional, da evolução espiritual e intelectual. As profecias foram destacadas pelos profetas. Os finais dos tempos podem acontecer se não houver uma mudança importante na conduta da humanidade e na nossa própria.
Agora, uma coisa importante eu vou destacar. Nós poderemos ter a oportunidade, temos a oportunidade, de trabalhar a nossa evolução espiritual e intelectual de uma forma individual. Esse é o segredo. Deus nos oferece essa oportunidade bendita. Nós não vamos depender de ninguém, só de nós próprios. Nós temos que trabalhar a nossa inteligência e a nossa qualidade espiritual de conduta. Praticando o quê? Fraternidade universal. Então Deus nos oferece essa oportunidade bendita. E evoluindo, poderemos alcançar a meta. E assim saímos desse marasmo, desse planeta de sofrimento, de dor, de expiação. Eu afirmo até que nós poderemos vivenciar uma certa felicidade num planeta como esse nosso, que tem muito sofrimento, provas e expiações, se nós trabalharmos a nossa evolução espiritual. Nós temos que nos limpar, nos purificar espiritualmente, para que possamos ter uma comunhão, uma união com a fonte criadora, com o Deus de todos nós. Se nós não trabalharmos isso, não temos chance dessa ligação, dessa união mental, espiritual com a fonte criadora, com o universo. Não dependemos de rótulos religiosos, não somos dependentes de rótulos. Trata-se simplesmente de praticar a fraternidade universal, isto é, do amor ao próximo como a nós mesmos. Então, nós poderemos ter uma boa qualidade de vida, mesmo tendo em volta sofrimento e dor, pois o livre-arbítrio e a lei do karma, ou a lei de ação e reação, estarão sempre presentes na ação controladora. Portanto, nós temos que trabalhar, nós temos que nos cuidar, pois não é algo fácil. Temos que trabalhar incessantemente. É necessário estudar e usar a inteligência. Então, usar a inteligência para quê? Para a gente trabalhar as nossas qualidades morais. Nós estamos na escola de Deus. Só seremos aprovados se cumprirmos com essa tarefa que nos é imposta pela divindade. Não tem saída. Nós temos o livre-arbítrio para agir da maneira que nós quisermos. Temos a lei de ação e reação para fazer o controle de qualidade da evolução. Não há inferno, não há céu, não há nada. Há a nossa vida no universo de Deus como espíritos imortais. Só que para nós trabalharmos a evolução espiritual e a inteligência, nós temos que encarnar em corpos físicos aqui no plano de terceira dimensão, no plano material. A partir dessa encarnação, nós estamos aqui prontos para trabalhar. Se não trabalharmos, não haverá possibilidade de evolução daquilo que Deus nos deseja que nós consigamos. Entenderam? Então, caros amigos e caras amigas, vamos juntos e misturados, praticando a fraternidade universal, o amor incondicional como meta, e vamos compartilhando conhecimentos. A partir dos nossos vídeos próximos, nós vamos falar sobre outras religiões, vamos adentrar para a Idade Média, até chegar aqui no nosso estágio evolutivo, para que a gente possa ter conhecimento intelectual, para a gente poder decidir o melhor rumo no trabalho espiritual que desejamos. Então, por favor, compartilhe este vídeo, deem o like ou dislike, inscrevam-se no canal se quiserem e vamos trabalhando a nossa ascensão intelectual e espiritual a cada momento. O Deus que habita no meu coração, saúdo o Deus que habita no seu coração. Namastê.